Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. A liberdade é o bem mais precioso do ser humano, pois é justamente a liberdade que nos torna humanos. Quando roubam a sua liberdade, em última instância estão roubando a sua humanidade. Falo isso porque estamos em um momento em que nossas liberdades fundamentais, principalmente a de expressão, estão em xeque. Tenha em mente que nenhum regime autoritário cala sua boca e te coloca em um campo de concentração de um dia para o outro. As coisas acontecem gradativamente, de concessão em concessão. Está sendo instalado no Brasil uma censura que não foi vista nem nos períodos de chumbo do regime militar. De fato, naquela época, censuraram a imprensa. Censuraram vários jornais como o Estadão e a Folha. Mas o governo censurava somente pequenos trechos das matérias. Mais de 90% do conteúdo do jornal era publicado. É como se hoje um ministro da Suprema Corte mandasse a Bárbara do Te Atualizei retirar apenas um trecho do seu vídeo, ou mandasse o Alan dos Santos apagar apenas um post ou outro aí de suas redes sociais. Só que não é isso que estão fazendo. Estão fechando os próprios veículos de comunicação. Se a censura praticada no regime militar é repelida até hoje, imagine se na época os generais proibissem o Estadão e a Folha de existirem. Imagina se ao invés de censurar determinado programa de TV, fechassem a emissora. Imagine se os generais sequestrassem o dinheiro dos anúncios e assinaturas dos veículos de imprensa. Percebe o quão grave é o que está acontecendo no Brasil? A censura tende a mediocrizar o debate público. Isto não ocorre apenas por banir determinadas pessoas desse debate, mas por incutir o medo nas demais. Quando influenciadores passaram a defender um sistema de apuração eleitoral mais transparente, dando voz a milhões de brasileiros que não confiam nas urnas eletrônicas, o TSE determinou a desmonetização das contas desses influenciadores nas redes sociais. E o fez afirmando que esses influenciadores estavam faltando com a verdade. No entanto, a fonte da verdade eram as próprias posições do TSE, o que significa que ou você está de acordo com as posições do TSE, transformadas em verdades oficiais do Estado brasileiro, ou você será punido. Mensure o efeito que isto tem sobre os milhões de brasileiros que se comunicam na internet sobre temas políticos em geral. A mensagem que se passa é mais ou menos assim: se você não concordar com determinadas posições e se suas opiniões ultrapassarem os limites que nós julgamos perigosos, você também perderá o seu sustento. Então, tenha muito cuidado. É óbvio que a censura nunca é feita por alguém que diz estar censurando. Ela é sempre feita em nome de razões virtuosas, como a defesa da verdade, das instituições, da democracia e até em defesa da liberdade. Nem mesmo nas ditaduras mais cruéis do século XX se praticou a censura reconhecendo-se que era disso que se tratava. E não tem nada mais canalha do que tirar a liberdade de expressão de alguém alegando que é pela defesa da democracia. Justamente porque a democracia pressupõe a liberdade de expressão. Não existe democracia sem o contraditório. Se você for em uma manifestação, levantando aí uma placa pedindo o fechamento do STF, muito provavelmente você será preso por atacar a democracia do seu país. Aí eu te pergunto, qual é o problema se essa é a sua opinião, no caso o fechamento do STF? Podemos considerar uma opinião infeliz, eu pelo menos considero, mas ainda assim é só uma opinião que deveria ser respeitada e protegida, já que estamos em uma democracia. A Inglaterra só passou a ter uma Suprema Corte independente a partir de 2009 e ninguém pode alegar que o país da rainha não era uma democracia consolidada até então. No entanto, os bolsonaristas, que estão sendo sumariamente perseguidos pelo Alexandre de Moraes, nenhum deles desejou o fechamento das nossas instituições democráticas. Nenhum defendeu o fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal.
mas estão sofrendo buscas e apreensões ilegais, estão sendo banidos das redes sociais e estão sendo presos sem o devido processo legal, única e exclusivamente por criticarem com veemência aqueles que ocupam cadeiras nessas instituições e que se valem delas para alcançar objetivos escusos, por sinal nada republicanos. Xingar um ministro da Suprema Corte não é o mesmo que atacar a Suprema Corte. Desejar o impeachment dos 11 ministros não é o mesmo que desejar o fechamento do STF. Só que hoje no Brasil, o argumento genérico da defesa da democracia e das instituições está servindo para interdição dos direitos individuais protegidos pela Constituição. E como se não bastasse, essa semana o STF estabeleceu um tal de PCD, Programa de Combate à Desinformação. Isso é nada mais, nada menos que o Ministério da Verdade da obra 1984 do George Orwell, onde burocratas do Estado ficavam aí imbuídos de moldar a realidade para reescrever o passado, controlar o presente e influenciar o futuro. O artigo 1 do PCD diz o seguinte, abre aspas, fica instituído o Programa de Combate à Desinformação no Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade da instituição, de seus membros e do Poder Judiciário, a partir de estratégias proporcionais e democráticas, a fim de manter a proteção da Corte acerca das liberdades de comunicação, fecha aspas. Bom, aí eu já começo a ficar confuso. Afinal, haverá liberdade de comunicação para todas as pessoas ou só para quem falar bem do judiciário? O que fica claro para mim é que quem vai definir o que são as tais narrativas odiosas são suas excelências togadas, de acordo com suas idiosincrasias e subjetividades. Já o combate a estas narrativas odiosas a partir de estratégias proporcionais e democráticas significa que a crítica a um ministro, dependendo do grau de contundência, poderá ser combatida com censura, ordem de prisão, confisco de receita, tudo isso muito provavelmente sem o devido processo legal. Na verdade é o que já vem acontecendo, mas agora será devidamente amparado por diretrizes oficiais. Mas não para por aí. Entre as ações está o que eles chamam de aperfeiçoamento de recursos tecnológicos, que é o desenvolvimento e a aquisição de recursos de tecnologia da informação para identificação mais célere de práticas de desinformação e discursos de ódio. Ou seja, os homens de toga vão gastar o nosso dinheiro para monitorar de forma mais eficiente tudo o que se diz sobre eles na mídia e nas redes sociais, para com maior rapidez retirar do ar aquilo que eles não gostarem. O projeto também coloca o Supremo como alfabetizador midiático, afirmando que a instituição capacitará servidores, jornalistas e influenciadores digitais para identificar práticas de discurso de ódio. Além disso, a Corte indicará as formas de atuação para o combate dessas práticas. Eu não sei para você, mas para mim isso lembra a Alemanha nazista. Mas calma que tem mais. Suas excelências também pretendem aumentar os gastos com propaganda institucional com a finalidade de disseminar informações verdadeiras e de produzir conteúdo que gere engajamentos positivos sobre a Corte. O que significa que os deuses togados tiveram a brilhante ideia de criar um programa que junta o Ministério da Verdade, da distopia criada por George Orwell, com o Ministério da Propaganda do nazista Joseph Goebbels. Entenda uma coisa, o maior desgosto do Lula foi não ter conseguido aprovar o Marco Civil da Internet e a regularização dos meios de comunicação. Com certeza, se tivesse conseguido êxito nessas duas empreitadas, a sua quadrilha estaria até hoje no poder dilapidando os cofres públicos, já que não teria a contundente contraposição que teve nas redes sociais a partir de 2013, e tampouco teria que lidar com a disseminação do pensamento conservador, que nos últimos 10 anos começou a ganhar uma força avassaladora no país.
E o que a Suprema Corte está fazendo agora é justamente o que o PT não conseguiu nos seus 13 anos de governo. Além de tentar derrubar o Bolsonaro, eles precisam de todas as maneiras impedir que outro presidente possa ser eleito como foi o Bolsonaro, sem dinheiro e sem apoio da grande mídia, contando apenas com o engajamento popular nas redes sociais. Sem contar que a imprensa tradicional está tão desmoralizada que às vezes uma notícia enviada pela tia do Zap tem mais credibilidade que o William Bonner falando com toda a pompa em horário nobre na maior emissora de TV do país. E para os donos do poder, essa dinâmica é extremamente perigosa, justamente porque eles não podem controlá-la. Bom, mas o fato é que os mesmos ministros que perseguem e censuram aqueles que ousam criticar a falta de transparência do nosso processo eleitoral são os mesmos que tornaram um criminoso condenado em 3 instâncias elegível. Um criminoso que já deixou claro o que pretende fazer caso seja eleito. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Agora, você já se perguntou por que o Lula fala abertamente que, se eleito, pretende regulamentar os meios de comunicação, sem que isso seja rechaçado pela imprensa tradicional? Temos um sujeito dizendo que quer aprovar uma lei para controlar o que os jornalistas publicam, e esses jornalistas, como verdadeiras mulheres de malandro, ainda batem palma para o canalha que não esconde a sua sanha ditatorial. O que está por trás aí dessa dinâmica bizarra é muito simples. Regular os meios de comunicação significa pagar bem a imprensa e os canais de TV em forma de propagandas oficiais do governo e incentivos para que estes falem das pautas que interessam ao governo. Desde a redemocratização do país, as empresas detentoras dos principais veículos de comunicação obtiveram lucros exorbitantes sem muitos esforços. Isso se dava por conta dos conluios com o governo, onde este garantia sucesso econômico através das propagandas oficiais e das matérias chapa branca que dominavam todos os jornais. Em face disso, formou-se uma classe jornalística sem o menor compromisso com a verdade ou com a apuração dos fatos. Afinal, era desnecessário prestar um serviço de qualidade para conquistar leitores e espectadores em um mercado de lucro garantido. Jamais se viu em um país democrático uma parceria entre Estado e mídia que fosse tão deletéria para a sociedade como a que se deu no Brasil e que atingiu o seu ápice com a chegada do PT no poder. A eleição de Jair Bolsonaro mudou esse paradigma ao estancar o fornecimento de dinheiro do pagador de impostos para as grandes empresas de comunicação. Pela primeira vez na história desse país, temos um governo de amplo apoio popular que se promove de forma independente. Hoje, sendo atropeladas pelas mídias alternativas e sem o apoio estatal, as empresas que formam a chamada grande mídia agonizam. E por isso fazem de tudo para colocar novamente no poder aquele que voltará a financiá-las com dinheiro público. Mas mais do que isso, aquele que vai acabar de vez com as mídias alternativas que roubaram sua audiência cativa. Você percebe tudo que está em jogo nesse país? Em face disso, dá para você entender a importância do movimento que se inicia no dia 7 de setembro. Não se trata de defender um governo, não se trata de lutar pela aprovação de determinada medida, não se trata de derrubar um ministro ou protestar contra um político. Se trata de lutar pela nossa liberdade. Nossa liberdade de se expressar e a nossa liberdade de ter acesso à informação que desejarmos, e não só aquela que burocratas pagam com o nosso dinheiro julgarem correta. Se trata da nossa verdadeira independência. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo.
Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só aquele alô esperto mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha importante o trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!